Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagem Tome um Fôlego. Vimos ao longo dos dois últimos domingos alguma coisa referente ao nosso passado, ao nosso presente. Vimos que muitas vezes nos falta fôlego com relação ao nosso passado, quando questões que fatalmente aconteceram ao longo da nossa vida e que diz respeito ao nosso passado, nos rouba fôlego quando isso vem à tona, seja no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento. E Jesus é o elo que estabelece paz entre o nosso presente e o nosso passado. Então, o nosso passado não precisa mais roubar fôlego de vida, porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus na cruz, no seu último suspiro, ele diz que está consumado, e isso é suficiente para estabelecer paz com relação ao nosso passado. Então, espero que o seu passado não tenha ainda roubado o seu fôlego nos últimos dias. Mas, domingo passado, vimos que no presente, muitas vezes nos falta força. Lembra que eu falei um pouquinho sobre uma tensão existente entre motivação e força. Algumas pessoas confundem motivação com força. Algumas pessoas acham que basta estar motivado e aí a gente dá conta da vida. Mas não, força vale mais do que motivação, porque muitas vezes nós não estamos motivados, mas nós temos força. E isso é suficiente para a gente viver a vida. E Jesus também é a fonte de força. Vimos que o apóstolo Paulo, ele chega no momento da vida dele em que ele diz que ele pode todas as coisas, ele pode passar por todas as coisas, ele pode, sejam elas muito boas, ruins, ele diz que eu posso estar muito bem alimentado ou não, posso estar, coberto ou não, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso naquele que me motiva, tudo posso naquele que me fortalece. O Evangelho nos fortalece, ok? Força e não apenas motivação. E eu quero continuar a nossa série hoje falando um pouquinho sobre futuro, porque nós temos inevitavelmente dentro da cronologia, do Cronos, passado, presente e futuro. É fato que nós não temos nenhum controle sobre o amanhã, nem mesmo daqui 5, 10 minutos, futuro, não temos controle sobre ele, mas nós planejamos e a sabedoria bíblica não é contra o planejamento, enfim. E enquanto, com relação ao passado, muitas vezes nos falta paz, com relação ao presente, muitas vezes nos falta força, quando eu penso em futuro e eu olho para a sociedade na qual nós temos vivido, eu percebo que muitas vezes nos faltam sonhos. E eu estou chamando aqui de escassez de sonhos. Eu converso com muita gente, seja em relacionamento ou aconselhamento, pessoas me procuram ao longo da semana, eu sempre estou em contato com gente, com pessoas, e é interessante que há uma percepção de que as pessoas, muitas vezes, num piloto automático da vida, deixaram de sonhar. Okay? Tudo gira em torno apenas do planejamento estratégico, agenda e tal, e as pessoas não têm mais sonhos, as pessoas não mais vislumbram coisas, elas estão muitas vezes no automático de viver aquilo que está planejado e perdeu então o espaço para sonhar. Mas antes de falar de sonhos, eu quero começar falando com vocês sobre uma palavra que às vezes a gente usa em vários contextos, e eu quero trazê-la em dois contextos, que é a palavra perspectiva. Eu quero trazer duas definições diferentes aqui de perspectiva. Primeiro, perspectiva é aquilo que se percebe externamente. Esse é um sentido da palavra perspectiva, ou seja, a aparência ou aspecto de algo quando observado com um certo grau de distanciamento. É a suposição da aparência de alguma coisa, observada a partir de um determinado ângulo ou ponto de vista. Então, por exemplo, nós usamos a frase do tipo, na minha perspectiva, eu vejo aquilo daquela forma, dessa forma. Então, essa é uma definição de perspectiva, é um conceito de perspectiva, aquilo que nós olhamos
de um certo ponto e então definimos. Na minha perspectiva, aquilo é grande, na minha perspectiva, aquilo é pequeno, aquilo é longe. Então essa é uma maneira de definir perspectiva. Uma outra maneira de definir perspectiva é com a conotação de expectativas, ou de esperança, de metas. Então a gente costuma dizer assim, eu tenho a perspectiva de que daqui a 3 anos, tal coisa esteja assim. Não é? Essa é uma definição relacionada à meta, definição relacionada à expectativa, à esperança. Então nós temos essas duas questões relacionadas à perspectiva. Por que eu acredito que seja importante a gente trazer essas duas questões relacionadas à perspectiva para então pensarmos em sonhos? Nisso que eu comecei falando, sonhos para o futuro. Eu penso nisso porque eu realmente acho que o nosso problema com sonhos, com sonhar, está diretamente relacionado com o nosso problema com perspectivas, dentro dessas duas definições aqui. E nessa tensão que nós temos com alguns problemas relacionados à perspectiva, nós então vivemos na escassez de sonhos. Eu quero explicar isso aqui para ficar visualmente pedagógico para vocês, dentro do que eu estou chamando de ciclo da escassez de sonhos. Okay? E esse ciclo, como todo ciclo, tem um início que vai então ter como desfecho a escassez de sonhos. Isso que eu tenho visto na sociedade na qual a gente está vivendo. Okay? E primeiro, eu creio que esse ciclo ele começa com uma perspectiva do ego. Então, dentro daquela primeira definição, lembra que perspectiva é algo que a gente vê de fora. Né? Na minha perspectiva eu vejo aquilo assim. Então agora eu quero falar da perspectiva do ego, ou seja, como eu me vejo, como você se vê. Eu sei que esse não é um negócio que a gente pensa sempre, né? Não é todo dia que eu acordo e, como eu me vejo. Mas eu acredito que seja importante de vez em quando a gente pensar nisso. Okay? Então, se eu te perguntasse isso agora, como você se vê? Como você se enxerga? Quando você se olha no espelho, quando você olha para a sua vida, quem você vê? Como você se enxerga? Olha aí para os seus planejamentos, olha para a sua agenda, olha para a dinâmica da sua vida. Quem você é? Como você se enxerga? Como você se vê? Sabe como muitas vezes nós somos levados a enxergar a nossa vida? Talvez só aconteça comigo, mas muitas vezes eu sou levado, seja por livros que eu leio, por coisas que eu escuto, músicas, filmes, enfim, palestras, muitas vezes eu sou levado a olhar para mim mesmo de uma forma distorcida para mais. E o meu ego fica inflado. E eu tenho uma perspectiva do meu ego, de quem eu sou, muito diferente daquilo que realmente eu sou. E eu acredito que a nossa sociedade está nos treinando para a gente se enxergar de uma forma com a qual nós não somos de fato, mas de nos inflar. E aí isso traz um problema, porque quando eu me enxergo de forma equivocada, fatalmente eu vou traçar perspectivas para frente também de formas equivocadas. Por exemplo, a gente vive num contexto social onde as pessoas acham que o que falta é autoestima. Então tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, hoje a gente tem várias ferramentas que vão trabalhar isso, o fato de que o indivíduo precisa ter autoestima elevada. Okay? O problema disso é que isso tem gerado pessoas com um ego inflado. E pessoas com um ego inflado fatalmente começam a pensar em perspectivas de vida futura de forma distorcida. E aí, quando eu faço isso, eu vou para um segundo momento do nosso ciclo da escassez de sonhos, que é, eu vou ter as minhas perspectivas frustradas. E o problema é que isso não acontece só comigo.
Eu também coloco sobre pessoas imagens, okay? Eu penso nelas de uma maneira inflada. Então eu coloco as minhas expectativas na minha esposa, na minha filha, nos meus amigos, no dinheiro, no trabalho e tudo ao meu redor de forma inflada. Eu traço perspectivas para essas coisas que são baseadas na maneira como eu me vejo, perspectiva como eu me vejo, e quando eu chego nelas, elas me frustram. E eu me frustro comigo mesmo, me frustro com pessoas. E aí, esse negócio da gente se ver de forma distorcida, planejar de forma utópica, ter as perspectivas frustradas, tem levado muita gente, e muitas vezes isso acontece com a gente, ao ceticismo. É passo a passo. Eu me olho, uau, olha como eu sou bom, vou traçar meus planos. Vou colocar expectativas sobre mim mesmo, vou colocar expectativas sobre as pessoas. Eu começo a me relacionar com as pessoas, eu começo a viver o meu dia e eu me frustro. Bom, eu acho que não é bem aquilo que eu esperava que fosse. E a frustração muitas vezes nos leva ao ceticismo. O ceticismo tem a ver com, eu já passei por isso, isso não vai dar certo. Outro relacionamento assim, eu já vi no que deu, não vai dar certo. Igreja, eu já me relacionei com algumas, não deu certo. Outra, não vai dar certo. Trabalho, novas oportunidades, enfim. E a gente começa a viver uma vida baseada no ceticismo. E aí o ceticismo está assim, muito próximo da escassez de sonhos. Porque alguém que é tomado pelo ceticismo não tem condição mais de sonhar. O ceticismo é a barreira para os sonhos. Mas veja onde tudo começa. Tudo começa com a perspectiva equivocada do eu, do ego. Deixa eu citar uma pessoa aqui que muita gente gosta. Eu também. É um grande inspirador, uma grande personalidade. Todos vocês certamente conhecem o Steve Jobs. Se não conhece o Steve Jobs, conhece iPhone, Apple e tudo mais. E tudo vem desse cara aí. Okay? E o Steve Jobs tem uma frase sobre sonho. Ele diz assim: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Antes de você tirar foto e postar, deixa eu criticar essa frase. Porque qual é o problema nessa frase? Olha como muitas vezes nós já estamos intoxicados da perspectiva equivocada do ego. O problema dessa frase é que mais uma vez é colocado sobre nós, ou sobre o indivíduo, ele no centro. Você. E tudo que a gente ouve ao nosso redor hoje é: você precisa, você precisa, você. E ele diz: cada sonho que você deixa para trás, o problema é, e quando chega no ciclo final, no momento onde não tem mais condição de sonhar? Aí tem um monte de gente que faz, sabe o quê? Volta para o início do ciclo. E ciclos são cíclicos, né? E aí vive nessa roda destrutiva de: eu começo a olhar para mim mesmo de forma equivocada, eu começo a olhar para o outro de forma equivocada, eu começo a me projetar, a projetar o outro em questões equivocadas. Quando eu chego, me frustro, ceticismo, paro de sonhar. Como que você resolve isso? Você resolve isso com autoestima. Volta para o ego, volta para você mesmo. E aí vai tudo a mesma coisa, se repetindo. E a gente vive uma sociedade que perdeu a capacidade de sonhar. Então, parece-me que não adianta a gente propor uma maneira de voltar para o início do ciclo, mas uma maneira de mudar o ciclo. E é nesse momento que o Evangelho chega para mudar o ciclo. Ao invés de ciclos de
escassez de sonhos, o Evangelho nos propõe um ciclo de sonhos eternos. Então, ao invés de você parar de sonhar, você tem que sonhar eternamente. Vivendo a vida baseada na perspectiva do eu, que tem como desfecho a escassez dos sonhos, diferente disso, o Evangelho nos coloca num outro ciclo, que é um ciclo que tem como desfecho sonhos eternos. A questão é como que isso acontece. E aí eu quero ler com vocês um texto, um trecho da carta de Tiago, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 13 ao 17, que diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devemos dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Então, assim como o ciclo da escassez dos sonhos tem um início, obviamente, o ciclo dos sonhos eternos também tem um início. Okay? E qual é o início desse ciclo? Ao invés de iniciar pela perspectiva equivocada do eu, o Evangelho nos propõe um outro início de ciclo, de maneira de viver, que é através da descentralização do nosso ego. Descentralização do nosso ego. E a Bíblia, a sabedoria bíblica é cheia de questões, de perguntas, que nos deixam sem chão. Algumas são indigestas. E sabe quais são as indigestas? As que nos colocam onde de fato nós estamos. E quando a Bíblia fala assim, nos pergunta assim, como sabem o que será da sua vida amanhã? Como que você responde esse negócio? Por quê? Porque todos nós temos uma agenda toda planejada para amanhã. Não é verdade? Mas como que você responde essa questão? Ah, é? Está tudo planejado. Como que será? Como que será o seu amanhã? A gente não é acostumado a pensar nisso, por quê? Porque nós somos acostumados a pensar que já está tudo certo, que já está tudo definido, que já está tudo agendado, já está tudo planejado. Eu tenho essa e aquela reunião, eu tenho esse e aquele encontro, eu tenho que pagar essa e aquela conta, eu tenho que receber isso ou aquilo, está tudo certo. E aí vem a sabedoria bíblica e diz assim, mas a vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Não sei quem aqui já teve a oportunidade, na verdade é uma oportunidade ruim, de dirigir com neblina. Né? Pegar uma estrada com neblina. É terrível. Eu acho incrível a relação que a sabedoria bíblica faz da vida com a neblina. Por quê? Porque dependendo do horário que você pegar a estrada, você não vai ver neblina nenhuma, mas você vai ver placas, dependendo do lugar, se for um lugar com frequência de neblina, placas de atenção, né, com relação à neblina, apontando para a neblina. Você passa, você vê, pô, mas não tem neblina nenhuma. Okay? Por quê? Porque quando tem a neblina, de fato ela é muito forte e ela é muito poderosa. Por causa da neblina, pessoas podem bater de carro, enfim, acidentes acontecem, porque a neblina, quando ela existe, ela de fato é algo denso, de fato é algo capaz de causar um estrondo. Assim é a vida. Mas a neblina, ela passa. Com o quê? Bate um vento, o sol começa a nascer. Já viu aquele ditado, neblina baixa, sol que racha, né? Meu avô falava isso, e é assim mesmo. Porque logo que o sol começa a vir, a neblina se dissipa. E aí, a Bíblia está dizendo, a vida de vocês é assim. Hoje parece que é um estrondo, cheio de força, cheio de vigor.
Vocês estão fazendo um monte de coisa, realizando um monte de coisa, comprando um monte de coisa, viajando para um monte de lugar, tem um monte de coisa. Mas aí a Bíblia nos lembra assim, mas olha, passa rápido. E logo se dissipa. Sabe, às vezes é importante a gente entender que nós não somos aquilo que a gente acha que nós somos. Sabe, o nosso ego super inflado de achar que tudo gira em torno da gente. A sabedoria bíblica diz assim, é frágil. É frágil. E o Evangelho, ele vai nos tirar do centro, e colocar alguém que de fato suporta ser o centro, que é Jesus. Jesus é aquele que, através da boa notícia do Evangelho, porque a palavra Evangelho significa literalmente boa notícia, boas novas. Que boa notícia que é essa? Que boas novas? Qual é a boa notícia do Evangelho? Sabe, tem muita... Às vezes no automático a gente responde assim, a boa notícia do Evangelho é que Jesus morreu por mim. A boa notícia do Evangelho é que Jesus me salvou. Não, a boa notícia do Evangelho é que você tem alguém que tem capacidade para ser senhor sobre a sua vida, que não é você mesmo. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que tem alguém que de fato é forte o suficiente, que de fato é poderoso o suficiente para suportar o peso de ser senhor da sua vida, de ser senhor da minha vida. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho, e assim que Jesus vem anunciando o Evangelho, é que o reino de Deus se aproximou através de Jesus. Agora, preste atenção, reino significa que tem rei. E o Evangelho é uma boa notícia de um reino. De um rei bom. De um rei que sai do trono e vai para a cruz. No meu lugar e no seu lugar. De um rei bom. De um rei que não me chama e não te chama de servo. De um rei que te chama de filha, que me chama de filho. E Jesus diz assim, é assim que Jesus anuncia o reino. O reino chegou. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Nas boas novas de que você pode sair do centro. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você não precisa viver no centro. Você não precisa viver com o peso de que tudo gira ao redor de você. Por quê? Porque a sua vida é frágil demais. Porque a sua vida é frágil demais para você carregar o peso de ter que ser o centro da sua casa, de ter que ser o centro dos negócios, de ter que ser o centro de cuidar de tudo, de deixar tudo certinho, você ser o centro de garantir de que tudo vai bem amanhã. E Jesus está falando, ei, sai desse negócio. Você não precisa viver assim. Quem é pai vai saber como é um negócio assim. Aí eu estou falando pai os homens, ok? Pai só é pai quando pega a criança no colo. A mãe vai sentindo o filhinho ali, né, crescendo e começa a mexer, a gente fica até meio assim, né? Mexeu, fica um negócio assim estranho, pode apertar, como é que é, tal. Mas quando a Liz nasceu, a gente ficou um tempão para ela nascer, foi aqui em Vila Velha, tal, e aí nasceu. Aí a médica falou, pai, vai acompanhando a enfermeira. A Marina ficou lá para os procedimentos e eu fui acompanhando. E aí a mulher foi levando a Liz para dar banho, alguma coisa assim, aspirar tal. Eu estou vendo ela trocar de roupa, enfeitando a Liz tal, e eu estou sozinho do lado de fora, olhando ao redor. Falei, cara, não tem ninguém aqui comigo. Aí vem a enfermeira com a Liz no colo, abre e fala, toma, pai. Aí naquele momento nasceu um pai. E é um parto normal mesmo assim, você fica... E aí eu fui com a Liz pro quarto e nós ficamos ali 1 hora juntos, eu e a Liz. E ali nasceu o pai. Gente, como naquele momento eu percebi que eu não dou conta. Falei, Senhor, como eu vou fazer para criá-la? Eu tenho que dar conta da saúde dela, eu tenho que dar conta do alimento dela, eu tenho que dar conta do futuro dela. Aí Jesus falou comigo assim, sai do centro.
Sai do centro. Não é você que tem que dar conta. Então assim, sai do centro. Não é você que tem que dar conta. Não é você que tem que dar conta de que o seu negócio vai bem, de que a criação dos seus filhos vai ser assim, de que os seus filhos vão dar nisso ou naquilo, de que o casamento vai ser disso, de que os negócios vão bem, de que a reunião vai ser resolvida. Não é você, sai do centro. E aí, eu preciso sempre fazer a distinção entre o que a religião vai falar e o que o evangelho vai falar. Porque a religião vai falar que esse negócio de Jesus, o cristianismo, é mais um adendo da sua vida. Ok? A religião trabalha assim, você continua sendo o centro, só que agora você é um religioso. Ao invés de você só ter agora, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que ir na praia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que viajar. Agora tem mais uma aba que eu tenho que ir à igreja. É isso que a religião fala. Okay? Agora eu tenho que ler a Bíblia, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que me envolver com a minha religião. Mas o evangelho fala assim, sai do centro. Aí entra Jesus. Aí de Jesus na sua vida vem o trabalho, de Jesus vem a sua família, vem a criação dos seus filhos, vem os seus negócios, vem o que você tem que resolver, vem a sua saúde, de Jesus. É bem diferente, não é? É bem diferente. Então o ciclo dos sonhos eternos começa assim. E de onde vai, então, a partir do nosso ego agora descentralizado, ao invés das perspectivas frustradas que nós vivíamos antes, quando o nosso ego é o centro, para onde nos leva um ego descentralizado a partir do evangelho? Sabe para onde que ele vai nos levar? Um ego descentralizado vai nos levar para uma vida baseada em propósitos eternos. E aí, o autor, Tiago, vai dizer assim, então ao invés de vocês viverem a vida de vocês, tendo vocês como centro, e essa dinâmica de que tudo depende de vocês, tudo já está planejado, amanhã a gente vai viajar para tal lugar, vou resolver aquilo, vou comprar aquilo outro e tal, ao invés de vocês viverem assim, agora vocês saíram do centro, agora vocês vão viver assim. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Por quê? Porque o Senhor é o centro. Jesus é o centro da minha vida. Então, se Jesus quiser, nós viveremos, nós faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e de toda presunção como essa é maligna. Então, por nós vivermos agora, tendo Jesus como centro, a gente precisa viver a partir de uma pergunta. E é uma pergunta importante para você que quer viver tendo Jesus como centro da sua vida. E eu vou enfatizar isso. Essa é a melhor notícia que você pode ter. Jesus quer ser o centro da sua vida. Essa é a melhor notícia que você pode ter. E quando isso é assim, a gente tem que começar a viver fazendo uma pergunta. Então, se você é o centro, então, como é que eu vou viver a minha perspectiva futura? Lembra de perspectiva? Ao invés da gente planejar e olhar lá para frente, não, lá vai estar assim, vai estar assado e tal. A questão agora é, como em Jesus eu tenho as minhas perspectivas de futuro? Gente, entender esse negócio aqui é muito importante. É muito importante você entender esse momento aqui. Por quê? Porque quando nós fazemos essa pergunta para Jesus, eu e você precisamos entender que a perspectiva de Jesus, que Jesus tem sobre o futuro, é muito diferente da perspectiva que eu e você, muitas vezes, temos de futuro. Okay? E aí, eu quero usar essa cordinha aqui para ilustrar, para você nunca mais esquecer, como é que Jesus trabalha com perspectiva muito diferente do que eu e você trabalhamos com perspectiva. Porque quando eu falo de perspectiva e você fala de perspectiva, você está falando de quê? A gente está falando de cronologia. A gente está falando de tempo. A gente está falando de 80 anos. Quem aqui tem uma perspectiva de vida para 80 anos? 90 anos? 100 anos?
O tempo todo a gente fica falando de sonhos e perspectiva. E aí, vamos imaginar que essa aqui é a nossa vida, tá bom? E aí a gente fica falando da nossa vida aqui, ó. 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Essa é a nossa perspectiva. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Jesus pensa em perspectiva, ele pensa na nossa vida. Mas ele pensa na nossa vida assim, ó. Por quê? Porque a perspectiva de Jesus tem a ver com eternidade. Com eternidade. Esse negócio aqui é um... Ó, tô dando um macete para vocês, tá bom? Jesus não quer que a gente ore, que a gente fique se relacionando com Ele, baseado nisso aqui, ó. E sabe por que tem um monte de gente que vive em crise com Deus, baseado na religião? Porque acha que Deus tem compromisso com a gente só baseado nisso aqui, ó. Acontece que quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não vê isso aqui, Ele vê isso aqui. Ele vê a eternidade. Então é muito importante que eu e você, a partir de hoje, quando a gente pensar em futuro, na perspectiva de Jesus, a gente entenda que Jesus não está pensando nisso aqui. Presta atenção. Sim, Jesus disse que o reino dele veio. E aí é muito importante a gente entender que a Bíblia foi escrita em duas línguas. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Ok? E no grego existem duas palavras que nós traduzimos por tempo. O grego tem duas palavras que a gente traduz por tempo. Okay? Duas palavras. Uma, cronos, que tem a ver com cronologia, tem a ver com isso aqui. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, meses, enfim, calendário. Mas a Bíblia tem outra palavra que nós traduzimos também por tempo, que é kairos. Kairos, diferentemente de cronos, é algo que está fora do cronos. Kairos tem a ver com eternidade. Eternidade não é futuro. A gente acha e a gente interpreta a eternidade como futuro. Okay? Mas eternidade não é futuro. Eternidade é fora do tempo. Não sabe onde inicia, não sabe onde termina. Por quê? Porque está fora do tempo. Quando Jesus chega e diz assim, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, qual palavra que vocês acham que ele usa? Cronos ou kairos? Kairos. Então sabe o que Jesus está falando? Que ele trouxe a eternidade. E Jesus me convida e te convida para viver na eternidade, agora. Por isso que a gente precisa entender que a nossa relação com Deus, com o Evangelho, não tem a ver só com isso aqui. Okay? Jesus traz realidades do reino para agora, então é real, é fato, eu já vi que Jesus cura hoje, que Jesus opera milagres hoje, que Jesus transforma a vida hoje como Ele transformou e a Bíblia nos relata. Jesus é real. Ele influencia no nosso tempo agora. Jesus não quer o mal para você, ok? A gente vai falar sobre isso em outra série, tá bom? Não vou me aprofundar nisso aqui. Jesus não planeja o mal para você. Ele é bom. Ele é um bom pai. Tá bom? Mas a gente precisa entender que quando Jesus... Ele começa a se relacionar com a gente, nos coloca na história dele, lembre-se, não é a sua história, não é a minha história. Nós fomos realocados. Eu deixei de ser o centro e agora eu estou na história de Jesus. Quando isso acontece, a perspectiva de Jesus sobre a minha vida e a sua vida tem a ver com eternidade. Por isso que tem a ver com propósitos do reino. Esse negócio aqui está causando confusão em um monte de gente com relação a Jesus. A gente está na moda também dessa palavra propósito. Então tudo é propósito, tudo é propósito. E aí o negócio está um monte de gente em crise porque não descobriu o propósito da vida. Deixa eu falar para você. Se você está em Jesus, todos nós temos um único propósito. Ah, mas como assim? Porque a gente acha que propósito tem a ver com... Será que é para eu trabalhar aqui? Esse é meu propósito de vida. Será que é para eu fazer tal faculdade? Será que é para eu mudar para tal cidade? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? A gente está entendendo propósito como vocação, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
propósito para todos nós é um só. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 5,15 que agora, vivendo em Jesus, ele diz assim, ele está falando de Jesus, morreu por todos, para que todos os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo. Então, a pergunta não é, Jesus, qual é o propósito para mim? Não, a pergunta é, Jesus, qual é o seu propósito e que agora o Senhor está me convidando a participar? É muito diferente. É muito diferente, porque quando a gente entender isso, não importa onde a gente estiver, não importa em qual trabalho for, não importa em qual cidade for, não importa onde a gente estiver, a gente vai estar sempre alinhado com o propósito. Por quê? Porque é o propósito de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. A nova vida que ganhamos é a nova vida em Cristo. Então, os propósitos que Deus tem para a minha vida e a sua vida, nada mais é do que os propósitos da vida de Jesus. Aí talvez você pense, então você está falando que eu tenho que morrer pelas pessoas? Não. Deixa eu ler esse texto com vocês, de 2 Coríntios 5, 17 e 18, porque diz assim, logo depois que ele diz sobre aqueles que estão em Cristo, agora nessa nova vida, não vivem mais para si, mas para Cristo, ele diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. Então a vida, onde você era o centro da sua história, onde você tinha que dar conta de tudo, isso acabou em Jesus. Acabou. E uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, não, o seu propósito e o meu propósito não é morrer por alguém. Mas o seu propósito e o meu propósito de vida tem que ser reconciliar outros com Jesus. Esse é o propósito. Não tem complicação nisso. Sabe por que a gente complica? Porque a gente acha que eu me envolver com Jesus significa que eu vou agora ter um superpoder que vai manipular aquilo que está na minha mente, no meu coração, para a minha vida. As coisas não estão dando certo. Eu acho que eu tenho que procurar uma igreja. Aí eu procuro uma igreja, procuro Jesus. Para quê? Para que Ele, com superpoderes, agora me faça viver aquilo que eu quero viver. Não entendemos nada. Continuamos no centro. Não. Se a história de Jesus te colocou na história dele, se Jesus realocou a sua história para a história dele, a gente precisa entender que o propósito de Jesus tem a ver com reconciliar com o Pai o mundo. Foi para isso que Jesus veio, gente. Jesus veio porque não tinha nenhum outro ser humano que poderia pagar o preço da rebelião, o preço da queda. Deus criou um mundo perfeito, bom. Por incrível que pareça, você pode conseguir nem imaginar isso, ok? Porque você olha ao seu redor e só vê caos, maldade, tragédia, doença, enfim. E aí você pensa, é mentira esse negócio. Não é mentira. Deus não criou o mundo do jeito que ele está. A rebelião da humanidade, quando o ser humano disse, ok, Deus, obrigado por nos criar, daqui para frente a gente dá conta. Quando a humanidade toma essa decisão, nós não demos conta de viver no centro. E nós causamos caos e tragédia. E sabe, Deus poderia deixar isso assim. Por quê? Porque Ele é Deus. E talvez muitas pessoas pensam que Deus fez tudo que fez porque Ele, Deus tinha crise de identidade, Deus ficou magoado. Não, Deus é amor. E Deus não permitiu que a humanidade continuasse caminhando para onde ela estaria, porque Ele ama. Porque Ele é gracioso. E Ele é justo também. E a justiça dele foi colocada 100% em Jesus quando Ele estava na cruz. E quando Jesus estava na cruz, Ele recebeu toda a ira de Deus.
Jesus foi julgado, recebendo toda a ira de Deus na cruz, para que eu e você agora, em Jesus, pudéssemos estar diante de Deus, inculpáveis. Você imagina isso? Se você está em Jesus, você agora está diante de Deus inculpável. Deixa eu falar algo para você que eu não sei se você já ouviu, ok? Porque tem um monte de gente que se diz seguidora de Jesus e vive com medo do julgamento. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está em Jesus, não tem julgamento para você. Porque se você está em Jesus, você foi julgado em Jesus na cruz. Quando a palavra de Deus fala de julgamento, e ela fala, é para aqueles que não estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Uma nova vida começou. Que vida é essa? A vida do reino. A vida onde Jesus é o centro. A vida onde Ele traz os propósitos dEle para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho. E a gente precisa entender que os propósitos de Jesus, ou o propósito de Jesus, tem a ver com reconciliar o mundo com o Pai, com Deus. E o texto vai dizer para mim e para você, se você está em Cristo, você precisa entender que o propósito da sua vida é reconciliar o mundo com Deus. Através de você. Através da minha vida, da sua vida. E aí, esse ciclo vai para um terceiro momento, que ao invés do ceticismo causado por decepções, por frustrações, agora em Jesus nós vivemos com expectativas alegres. É o contrário de ceticismo. Um cético não tem expectativa para mais nada, mas um discípulo de Jesus vive cheio de expectativas alegres. E o texto vai dizer assim, caso contrário, ou seja, se vocês continuarem vivendo a vida de vocês, achando que tudo depende de vocês, do planejamento de vocês, o que vai acontecer na verdade é que vocês estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. E aí a gente precisa olhar isso aqui com atenção, porque a palavra de Deus diz que Satanás, o inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem nada de bom nisso. Veio para destruir. Enquanto Jesus veio para reconciliar o mundo com o Pai, com Deus, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E enquanto nós vivemos a nossa vida centralizada em nós mesmos, planejando a nossa vida de forma independente de Jesus, vivendo de frustração após frustração, cheio de ceticismo, o inimigo bate palma, porque o resultado final é a escassez de sonhos, e a gente perde a vontade de viver. Mas Jesus vai realocar a nossa história, nós agora estamos tendo Ele como centro, os propósitos são deles, o propósito de Jesus é reconciliar o mundo, Ele traz isso para a minha vida e para a sua vida, e por conta disso, agora as expectativas são sempre alegres. Por quê, gente? Porque o que Jesus quer comigo e com você, com a minha vida e com a sua vida, e esse é um negócio inexplicável, é graça de Deus, é fazer com que a minha vida e a sua vida, independente do que a gente faça amanhã, independente se você trabalha no banco ou na escola, ou se você fica em casa, se você já está aposentado, se você está na faculdade, um propósito é um só. Tem um monte de gente precisando saber que existe um bom Deus que ama a vida dele ao ponto de dar vida por ele. E Ele quer usar a sua vida. O que você faz, Jesus quer usar. Ah, Pedro, mas eu estou conhecendo esse negócio agora. Legal. Amanhã você vai encontrar pessoas que eu não vou encontrar. E esse é o poder do Evangelho. De alguém que não tem propósito de vida, que vive a vida no piloto automático, de uma hora para outra Jesus fala, agora a sua vida tem um propósito. Reconciliar o mundo. Quer propósito maior do que esse? Tirar pessoas do caos. Participar da transformação de vidas, de famílias. De gente enferma. Que não tem fôlego para levantar. E Jesus está falando para você agora, como eu sou o centro da sua vida, eu quero usar a sua vida para você levantar essa pessoa. É isso.
E aí não tem jeito. O resultado disso vai ser glorificar ao Pai. Sabe, existem alguns jargões do meio evangélico, né? Um deles é que a nossa vida é para a glória de Deus. Tem um monte de música falando disso, tem um monte de gente que fala isso. Mas para que você vive? Vive para glorificar a Deus. Então tá bom. Então a gente precisa perguntar para Jesus como é que glorifica a Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente glorifica a Deus à medida que a gente não erra mais. Agora eu faço tudo certo. A gente glorifica a Deus quando eu, sei lá, não vou falar disso não. Deixa para outra hora. Mas a gente acha que a gente glorifica a Deus com a nossa performance. Aí vamos ver então como que a gente glorifica a Deus. Porque Jesus diz assim em João 15: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. A gente precisa entender de que Jesus está falando. Que frutos Jesus está falando? Jesus não está falando dos frutos que o apóstolo Paulo vai falar nas cartas, que são os frutos do Espírito. Que à medida em que nós vivemos a vida no reino, somos cheios do Espírito e passamos a viver a vida do Espírito, então os frutos do Espírito começam a transbordar de nós. Por exemplo, ao invés de sermos alguém irado, porque o Espírito está em mim, agora eu sou um pacificador. Ok? Mas não é disso que Jesus está falando. Frutos que Jesus está falando aqui são pessoas. Pessoas. Então, se quer viver para a glória de Deus, quer viver para a glória de Deus, fala assim para Jesus hoje: Jesus, a partir de hoje, independente se eu fui plantado agora, se eu já estou há muito tempo envolvido com isso, a partir de hoje, Jesus, eu quero que a minha vida, que através da minha vida, muitas pessoas te conheçam. Eu quero que a partir de hoje, através da minha vida, a minha casa seja alcançada por esse evangelho. Os meus vizinhos, as pessoas no meu trabalho, enfim. É isso que vai fazer com que a sua vida glorifique a Deus. E aí, por que a gente vive cheio de expectativas alegres? Porque Jesus vai dizer assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Perceba que é uma alegria de Jesus, é dele. Jesus tem uma alegria. Qual é a alegria de Jesus? Com o propósito de Deus. É isso que deixa Jesus alegre. E aí Jesus diz: sim, sua alegria transbordará. Então veja, à medida em que eu agora vivo a minha vida, a partir da expectativa de que Jesus flua através de mim para outros, a alegria dele também passa por mim e transborda. E por fim, a gente chega ao final desse ciclo, que ao invés de escassez de sonhos, a gente começa a viver com sonhos eternos. E deixa eu falar algo para você. Sabe por que a gente vive muitas vezes sem sonhos? Porque no nosso sonho só tem a gente. Muitas vezes a gente vive sem sonhos porque só tem a gente no nosso sonho. E sabe quando os sonhos começam a ser eternos? Quando os sonhos começam a ganhar nomes. Nomes. À medida em que o seu sonho começar a ter nome, você vai ver que não vai faltar motivação, mais força, alegria, para você se relacionar com pessoas e transbordar da vida de Jesus para as pessoas. Porque vamos voltar no início do texto que diz: o que é a sua vida? Mas a gente pode fazer uma outra pergunta: o que pode vir a partir da minha vida? E aí isso vai mudar. Porque se eu paro para pensar o que é a minha vida, eu vou falar: cara, realmente, sou muito frágil, eu não sou isso tudo que estão querendo que eu acho que eu sou, não dá, eu sou muito frágil. Tão frágil que um pernilonguinho desse tamanhozinho pica e derruba a gente. A vida passa e a gente nem sabe como ela passou. Mas à medida em que eu começo a fazer a outra pergunta de que, ok, a minha vida é frágil, mas o que eu posso deixar através de mim? O que pode acontecer através de mim? A gente vai começar a viver com sonhos.
E a sabedoria bíblica vai dizer assim: só tem um sonho que você pode deixar que vai ser eterno. Gente, precisa ter nome. Porque se o seu sonho é construir isso ou aquilo, ter isso ou aquilo, ganhar isso ou aquilo, viajar para esse lugar e outro lugar, veja, Jesus não tem problema em você ter e desfrutar dessas coisas, ok? Mas Jesus não quer que essas coisas ocupem o lugar de sonhos na sua vida. Porque sonhos que Jesus tem para mim e para você são eternos. São pessoas. E eu já falei isso em vários lugares e eu quero falar isso aqui. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E como eu já disse, se você está em Jesus, você não vai ser julgado. Vai ser um dia lindo, maravilhoso. Ok? Não precisa ficar com medo. Tem um monte de gente que fala que é cristão e tem medo de ler Apocalipse. Eu não entendo esse negócio. Okay? Você não precisa ter medo, porque você está em Jesus. Não é sua performance. Você está em Jesus. E aí quando Jesus voltar, eu acredito mesmo que Ele vai fazer algumas coisas, e uma das coisas que Ele vai fazer é chamar você. Você que tomou a decisão hoje assim de sair do centro, assim, Senhor, eu não sou o centro, o Senhor é o centro. Você que vai começar a viver por propósitos do reino, você que vai começar a viver por expectativas alegres de pessoas e de sonhos eternos que tem nome. Gente, eu acredito mesmo que Jesus vai te chamar, vai falar assim: vem cá, Fred. Conhece aquela pessoa ali? Ih, rapaz, é o João. O que ele está fazendo aqui, Jesus? Jesus vai falar: ele é um fruto seu. Para pensar nisso, em nomes. Em nome de gente que está desesperada, em nome de gente que está vivendo um caos, seja familiar, seja no trabalho, gente que está sem motivação para viver, gente que não tem vida, gente que não tem expectativa. E sabe, pode ser gente que tem tudo, mas descobriu que tudo não deu a ela aquilo que ela achava que daria, sabe? Pensa nessa pessoa, no nome dela, e comece a sonhar com ela, a sonhar que através da sua vida, essa pessoa vai receber vida de Jesus. E sabe, quando Jesus voltar, aquilo que a gente construiu aqui, Jesus diz que as traças corroem, que o ladrão rouba e leva. Aquilo que a gente tem colocado como prioridade e sonho na nossa vida, Jesus diz, cara, de uma hora para outra isso aí não é nada. Nós temos valorizado mais coisas do que pessoas. Coisas na nossa sociedade são mais importantes do que pessoas. Por isso que nós vivemos em escassez de sonhos. Porque nós não fomos criados para viver sonhando com coisas. E o Evangelho nos coloca num estilo de vida que ao invés de sonharmos com coisas, a gente começa a sonhar com gente. E quando Jesus voltar, eu quero que tenha uma fila de gente. E que Jesus me chame e diga: Pedro, frutos da sua vida. Não tem como. Quando isso, os valores mudam no nosso coração, não tem mais como a gente viver sem sonho. Porque nós não dependemos mais da economia, nós não dependemos mais se temos aquilo ou não temos, nós estamos o tempo todo sonhando com gente. E isso vai trazer sonhos eternos para a minha vida e para a sua vida. E eu quero finalizar perguntando para você qual será o seu ciclo de sonho. Qual será o seu ciclo de sonho? Tudo isso que você ouviu aqui pode ser, sei lá, uma palestra que você tirou algumas coisas. Sinceramente, não é para isso que eu vim aqui.
E não é para isso que Jesus trouxe você aqui. A minha oração é para que todos nós, a partir de hoje, todos nós, respondamos a essa questão assim: eu quero viver a minha vida baseada num ciclo de sonhos eternos. E aí, essa paz que tem um monte de gente que acha que é uma religião que vai conquistar. Não, é uma pessoa. E Jesus está vivo. Você que tem vindo ao longo desses domingos, tem gente, e eu estou muito feliz por isso, tem vindo ao longo dos 3 domingos, eu queria reafirmar isso para você. Jesus está vivo. Ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia, não é um conceito, é uma pessoa. E pessoas são relacionais. Jesus quer se relacionar com você, do jeito que você está, para colocar os sonhos dele em você. Feche seus olhos, eu quero orar. Jesus, muito obrigado porque a paz do Senhor que invade o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, essa paz que desacelera a nossa vida, essa paz que, como nós lemos hoje, a sabedoria do Senhor, a sabedoria da Tua Palavra nos coloca de fato no lugar que precisamos estar. Nós precisamos reconhecer, Jesus, não dá para a gente ser o centro. A gente não suporta ser o centro. Muito obrigado, porque Jesus, você veio justamente para nos tirar do centro, para que, através do Senhor, centralizado na nossa vida, toda a nossa vida aconteça pela graça. Eu quero pedir, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito agora venha trazendo gente no coração de cada um de nós aqui. Gente. Espírito Santo de Deus, traga nomes, gente, pessoas para o nosso coração, para a nossa mente. Gente que nós passamos por elas todos os dias. Gente que precisa Te encontrar, Jesus. Não é encontrar com mais uma religião. É encontrar com o Evangelho da graça, que transforma, que acolhe, que perdoa. Que a partir de hoje, Deus, essa paz não seja segredo na nossa vida. Essa paz que invade o nosso coração e continue a fazer isso, Jesus, possa transbordar de nós. Em nome de Jesus. Amém.